Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje eu vou explicar uma forma mais elegante da gente implementar um multiplexador para mais de um bit utilizando components. Na aula passada a gente já fez isso, mas no caso a gente fez para um multiplexador bem pequeno, que no caso aí foi um multiplexador em que as entradas de dados são entradas de apenas 4 bits. Para esse caso é bem tranquilo a gente fazer o port map, porque a gente só vai precisar de 4 multiplexadores de 4 para 1 de 1 bit, e fazer o port map nesse caso é viável. Só que vamos supor a situação que eu estou apresentando aqui neste vídeo. Vamos supor que você queira implementar um multiplexador 4 para 1, só que as entradas de roteamento, as entradas de dados, são de 32 bits. A questão é, você faria, no caso, 32 linhas de port map, ou seja, você usaria 32 multiplexadores 4 para 1 de 1 bit, fazendo o port map, cuidando, ver se o port map está correto. É inviável, né? Para 32 bits até acho que dá certo, mas para 64 bits, para 128 bits, é um pouco inviável você fazer isso manualmente. Por sorte, o VHDL ele contém uma estrutura que é a estrutura Generate, que ela é bastante útil, principalmente quando você tem uma estrutura regular, quando você tem uma estrutura regular em um port map da vida. Então, vamos aqui para o nosso exemplo, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Vamos implementar aqui o multiplexador 4 para 1 de 32 bits. Então, começamos com a declaração da nossa biblioteca, I3E, e usar o pacote stdlogic 1164, certo? Então, estamos importando todo o pacote. Por isso que aqui o ponto .o no final. Então, estou criando uma nova entidade chamada mux4x1 de 32 bits is. Então, aqui na minha diretiva port, eu vou fazer o mapeamento das entradas e saídas. A, B, C e D, que são as entradas de roteamento de dados, elas vão ser entradas do tipo stdlogic vector, e no caso elas são entradas de 32 bits. Então, 31 down to 0. S1 e S0 são entradas de seleção de dados, certo? Então são as entradas que vão selecionar qual dado vai ser transferido para a saída. Então são entradas simplesmente do tipo stdlogic. E X vai ser uma saída, vai ser a saída roteada, que vai ser uma saída também de 32 bits. Então um stdlogic vector de 32 bits. E lembrando, acho que vocês já estão cansados de escutar isso, a última linha do port não tem ponto e vírgula. Então fecho o port e fecho uma entidade chamada mux4x1 32 bits. E vamos para a nossa arquitetura. A nossa arquitetura chamada ARC do multiplexador 4x1 de 32 bits is. Então, novamente, a gente vai importar nosso componente, que é o muxlogic, que é o mux 4 para 1 de apenas 1 bit, que eu já descrevi isso nas aulas anteriores. Está aqui o arquivo VHDL dele. Eu vou colocar o link na descrição da aula no qual eu fiz a descrição desse multiplexador aqui, 4x1 de apenas 1 bit. Então eu importo ele como component. Novamente eu vou reforçar isso. Basta copiar a entidade, colar aqui no preâmbulo da arquitetura, só que você vai trocar a palavra entity por component e vai colocar, ao invés de end, o nome da entidade, você vai colocar end component. Muito bem, a gente viu isso aqui na aula passada. Isso aqui ainda está a descrição da aula anterior, que seria o multiplexador 4 para 1, só que as entradas são de 4 bits. Se eu quisesse fazer para 32 bits, eu teria que ficar repetindo isso, criar um multiplexador 4, multiplexador 5, multiplexador 6, multiplexador 7 e por aí vai. Só que veja que essa estrutura de ligação ela é uma estrutura regular. Olhe, aqui sempre é o bit 0, depois vai ser o bit 1, depois vai ser o bit 2, depois vai ser o bit 3 e assim por diante, certo? Então, será que teria alguma forma mais eficiente de fazer esse tipo de port map aqui? E a resposta é sim, nós temos o nosso generate. Então, como é que declara o generate? Então, a primeira coisa, não é obrigatório, mas é recomendável você dar um nome ao seu generate, que no caso aqui eu vou chamar de generate underline mux, certo? E dou 2 pontos. Então, isso aqui não é obrigatório, é só opcional, mas é recomendável. No caso aqui, o que eu vou fazer é um laço. Então eu vou usar um tipo de generate que a gente chama generate for. Veja que
se você encarar isso aqui, ó, isso aqui é como se eu tivesse um laço com um contador, né? Se eu tivesse aqui uma variável i, por exemplo, ao invés de ser 0 aqui for i, e aqui fosse i, se eu ficasse incrementando essa variável aqui, ó, se eu ficasse incrementando esse i, inicialmente com i valendo 0, aí ele faria o portmap do multiplexador 0, depois com i valendo 1, ele faria esse multiplexador 1, com i valendo 2, ele faria essa linha do multiplexador 2, com i igual a 3, ele faria essa linha do multiplexador 3, e assim por diante. Veja que no final das contas, é como se eu quisesse fazer um laço para fazer esse portmap. Então, na realidade, o que a gente faz é muito parecido com isso. A gente usa aqui, ó, for, usa a palavra reservada for, e coloca qual é a variável que vai entrar como index, o index desse for, a variável de contagem. Eu vou chamar ela de index aqui, certo? E eu coloco depois in. Pronto. Então, aqui depois do in, eu coloco qual o range no qual essa variável index vai percorrer. Que no caso, o primeiro valor seria o 0, para fazer o mux 0, e o último valor, aí eu coloco 2, seria o 31, para fazer o mux 31, né? Porque aí 32 bits, a gente roteia os bits 0 até o bit 31. E após isso, após montar o nosso for, eu uso a palavra generate, certo? Pronto. Então, aqui eu já armei meu generate. E aqui dentro do meu generate, eu vou colocar justamente essa estrutura. Só que aqui no caso, eu vou substituir o i pelo index. Porque meu index de contagem, meu contador, não se chama i. Tá se chamando index nesse caso. Certo? Aqui também index. E acabou. É só isso mesmo. Certo? A gente precisa fechar o generate. A gente fecha da seguinte forma, ó, end generate. E a gente coloca o nome que a gente deu para o generate, que no caso aqui é o generate mux, e dá o ponto e vírgula. E acabou. Só isso. Então, todas aquelas 32 linhas que você precisava fazer o portmap, elas estão simplesmente agrupadas dessa forma. E é interessante que o generate, ele não é que vai fazer um for, não é que ele cria um hardware para fazer o for. Ele simplesmente gera as 32 linhas em tempo de compilação. Então, é como se literalmente você estivesse fazendo as 32 linhas. Só que ao invés de fazer isso linha por linha, você faz um comando generate para fazer isso. A gente ainda vai abordar um pouco melhor o generate para construir outros circuitos. Não existe só o generate for, existe, por exemplo, o generate if, mas como a gente está tratando aqui ainda de multiplexadores, eu achei que seria interessante a gente apresentar essa estrutura aqui do generate para justamente implementar um multiplexador que tem a quantidade de bits um pouco maior. Então vamos salvar aqui. No caso, a entidade ela recebe o nome de mux 4x1 32 bits. E vamos lá no ModelSim para realizar a simulação. Então, aqui no ModelSim eu não estou criando um novo projeto. Eu estou usando o projeto que eu já fiz da aula anterior. Então, vou adicionar um arquivo ao projeto só. Então, eu clico no botão direito, Edit Project, Existing File. Então, aqui, para adicionar arquivos ao projeto, eu seleciono justamente meu MUX 4x1, underline 32 bits. Certo? Ele está aqui agora. Veja que o status está em interrogação, é porque eu não compilei. Então, vamos compilar. E a compilação foi feita com pleno sucesso. Eu vou simular aqui só para vocês verem que funciona, certo? Porque aparentemente é uma coisa bem... O Generate realmente é uma ferramenta tão boa que a gente até desconfia que ele existe. Então vamos aqui em Start Simulation. Vou aqui em MUX 4x1 de 32 bits e vou colocar para rodar. Aqui já tem as minhas entradas A, B, C e D. As entradas de seleção S1 e S0. E a minha saída X. E veja que agora A, ó, nossa, A tem 32 bits. Se eu expandir aqui, ó, vejo que A tem 32 bits. Então, vou mudar a base, né? A, B, C, D e X. Eu vou colocar como sendo a base unsigned. E agora eu posso colocar até números maiores. Antes eu ficava restrito a números de 4 bits. Agora eu posso botar números de 32 bits.
por exemplo, 8.573 para o A. Posso colocar B, por exemplo, o número 1992. Posso colocar o C para C, por exemplo, 2024. E o D eu posso, por exemplo, colocar para 1970. S1 eu vou colocar como sendo 0 e S0 eu vou colocar como sendo 0. Então vou transferir a minha entrada A para a minha saída X. Vamos ver se isso acontece mesmo. Opa, tá acontecendo, né? A minha entrada A valeu 8.573, eu estou transferido para a minha saída X. Agora, se S1 for igual a 0 e S0 for igual a 1, vamos ver o que acontece. Eu transfiro a minha entrada B para a minha saída X, certo? Então, o valor 1992 é transferido para a minha saída X, que é o valor de B. Se eu colocar S1 agora em 1 e S0 em 0, eu vou transferir agora a minha entrada C para a minha saída X. C vale 2024, transfiro o valor 2024 como está indicado aqui. E por fim, se eu colocar S1 igual a 1 e S0 igual a 1, eu transfiro o valor D, que é 1970, para a minha saída X. Está aqui. Então, funcionando perfeitamente. Nosso multiplexador de 32 bits está funcionando corretamente, só que implementado de uma forma muito mais elegante do que se a gente fizesse 32 linhas aqui de PortMap. Então, pessoal, aulinha curtinha, né? Mas usando aqui o Generate, a gente consegue fazer muita coisa legal. Então, por hoje nós ficamos por aqui e até uma próxima aula. Tchau, pessoal.